A minha família não era rubro-negra. Meu pai tinha sido, na época do amadorismo, até um goleiro do Fluminense. Mas naquela família grande que nós tínhamos, eu tinha um tio que era rubro-negro, que contrariava a opinião dos familiares, que a grande maioria eram vascaínos. E ele me conduziu aqui ao Flamengo e eu comecei a frequentar a Gávea com ele. Eu era garoto, eu vinha ver jogos aqui. Então eu me apaixonei pelo Flamengo, pela maneira de ser, por tudo que era. E então comecei a me dedicar realmente ao Flamengo. Se você me disser, quando você começou? Aos meus 13, 14 anos, o que é gostar disso ou daquilo. E uma das coisas que eu mais gostei foi o Flamengo. O meu grande ídolo, já naquela época, era o Zizinho. Eu, quando vim aqui ver o Flamengo jogar, Zizinho, Perilo, Peraço, Jaime de Almeida, e eu me lembro bem do time, entende? Era garoto, mas eu guardava. Então, eu tinha uma admiração muito grande pelo Zizinho, né? O pessoal chamava ele de Mestre Ziza e tal. Eu achava aquilo muito bacana, muito fantástico mesmo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mas eu não comecei jogando no Flamengo, eu comecei jogando no Madureira. Eu fui levado ao Madureira por um amigo que estava fazendo uma experiência lá e me convidou. Vamos lá, eu já estou lá, eu vou te apresentar. E eu fui no Madureira e agradei e comecei no Madureira, mas sempre olhando o Flamengo. Eu tive um início de carreira promissor, muito bom no Madureira. E então os dirigentes do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, procuraram meu pai, né, para que eu viesse jogar. Aí o meu pai disse, não, a opção é tua, você escolhe para onde você quer ir. E eu escolhi o time que eu gostava, que era o Flamengo. Uma das condições, quando eu fiz o contrato com o Flamengo, é que eu não parasse de estudar. E como eu já estava terminando o curso científico, eu fui obrigado a ir para o CPUR. Eu jogava no Flamengo, fiz o curso do CPUR, terminei e tal. Daí os meus companheiros, até por uma questão carinhosa, me chamavam de tenente. O meu apelido era tenente. Ninguém me chamava aqui no Flamengo de Evaristo. Eles me chamavam de tenente, porque às vezes eu vinha com uniforme do Exército, de aluno, né? Ainda não era tenente, era aluno. Um desgosto profundo se faltasse. Eu estava na reserva, né? Era o torneio Rio-São Paulo. E quando faltava assim uns 5 minutos, o treinador me colocou no campo, né? E para mim foi um presente divino, porque, poxa, jogar no Maracanã com o Flamengo, e eu tive a felicidade de fazer um gol. Quer dizer, eu entrei no final e ainda fiz um gol. E a partir daí, então, o Maracanã ficou mais fácil para mim. Quando os jogos eram durante a semana, não tinha problema. Mas quando era sábado ou domingo, eu tinha dificuldade de chegar no Maracanã, porque o expediente terminava 1h e os jogos naquela época eram às 3h15 da tarde, ficava difícil. Foi um primeiro ano, embora eu tenha feito muitos jogos, eu joguei alguns jogos ainda, mas não era o titular absoluto. Eu teria um desgosto profundo. Eu acho que foi um bicampeonato muito disputado, porque na época, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, não havia superioridade dos times. Então os jogos eram muito difíceis, muita paixão também que existia, né? A gente via aquela torcida do Flamengo apaixonada. Éramos 2 jogadores na frente, o Índio e eu. A gente trabalhava um para o outro. A verdade era essa. A gente não dizia, não, eu quero que você me coloque no gol, não. Às vezes era ele para mim, às vezes era eu para ele. É uma amizade que se eternizou. Até hoje nós somos amigos. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O América tinha um bom time.
Não era um time inferior ao do Flamengo, não. Se igualava ao Flamengo, entende? Então eram jogos difíceis. E o primeiro jogo foi muito difícil. E eu me lembro que ao final do jogo, faltavam 2 ou 3 minutos para acabar, eu recebi uma bola na intermediária. E o banco, não tinha banco, eles ficavam na subida ali, gritaram para que eu jogasse a bola para fora, por cima. Por quê? Porque aí acabava o jogo, o empate era um bom resultado. E eu resolvi arriscar. E ali, um pouco adiante da linha média, eu acertei um chutão maravilhoso, entende? E o Flamengo acabou ganhando esse jogo por 1-0. São desses chutes que você dá uma vez na vida. Não consegue repetir. A torcida era diferente. Quando a gente perdia, se entristecia. Não ficava violenta, não fazia cobranças. Pelo contrário, nos estimulava, olha, vamos ganhar o próximo e tal. Agora, quando a gente ganhava, era uma festa, né? Você, para sair do Maracanã, era difícil. Todo mundo queria te abraçar, te beijar. E foi realmente uma festa muito grande quando nós conseguimos o tricampeonato, que era o segundo tricampeonato que o Flamengo ganhava. É importantíssimo da história do clube. O último jogo, eu joguei com a camisa 9. Por quê? Porque o Dida jogava no aspirante do Flamengo com a camisa 10. O Índio se machucou, que era o 9 e eu era o 10. Aí o Freitas Solis disse, eu vou trazer o número 10 lá do time de baixo. Você se importa de jogar com o número 9? Eu digo, não me importa. Então eu joguei com o 9 e o Dida jogou com o 10. Mas na realidade, o maior tempo que eu joguei no Flamengo, eu jogava com o número 10. Eu cedi, né? O lugar a ele e fui jogar de centroavante. Ele teve uma atuação muito boa, né? Nesse jogo, inclusive. Esse jogo foi um jogo de raiva. Por quê? O turno nós fomos jogar no campo do São Cristóvão. E nós aplicamos uma goleada. E eles alegaram que aquela goleada tinha acontecido porque os árbitros tinham nos favorecido, havia ajudado o Flamengo e tal. Aquilo pesou na gente. Então nós combinamos, né? Ó, se houver possibilidade, não vamos perder gol, vamos aproveitar tudo. E realmente foi um dia de muita sorte, porque, né, você num jogo você tem 5, 6 oportunidades, aproveita 1 ou 2. Mas naquele jogo nós aproveitamos tudo, né, e acabamos dando uma goleada histórica, que é a maior goleada do Maracanã. Foi interessante porque o Honvéd era uma das grandes equipes europeias, não húngara só, não, da Europa, né? Com jogadores famosos, jogadores conhecidos e tal. Eles vieram, houve problemas na Hungria lá e tal, e eles conseguiram sair e vir fazer uma excursão pela América do Sul e América do Norte também. Eles fizeram jogos com o Flamengo, fizemos um condomínio Flamengo e Botafogo, o segundo jogo, né? Depois nós jogamos com eles na Venezuela, nós jogamos com eles em São Paulo, e eu fiz muitos gols. E eles fizeram muitos gols, inclusive teve um jogo que eles ganharam, porque o Honvéd era um time alegre, era um time que sempre procurava ganhar os jogos, não se importava em perder. Era já naquela época um futebol muito avançado, um futebol onde você tinha os europeus muito defensivos, o time húngaro não, era um jogo muito ofensivo. E eu conheci muito esses jogadores, porque depois eu joguei no Barcelona com o Cox e o Sibor, joguei no Madrid com o Puskás, e eu via a alegria deles de jogar para frente, de querer fazer gol. O Barcelona, ele mandou 2 olheiros assistirem o Campeonato Sul-Americano em Lima.
E eu me lembro que eu estava ainda em Lima, quando acabou a competição, eu fui procurado por um senhor. Ele apresentou as credenciais do Barcelona, dizia que tinha assistido, eu tinha feito muitos gols naquele campeonato, e que ele gostaria de ter uma conversa, que o Barcelona estava interessado em me levar para lá. Eu digo, olha, eu não posso conversar aqui, porque aqui é Lima, eu sou do Rio de Janeiro. Eu vou para casa, vou para o Rio de Janeiro, lá a gente pode conversar, se você for lá. Aí vieram aqui para o Rio de Janeiro, aí ele e um outro. Aí trouxeram um outro espanhol lá de São Paulo e tal. Como eu tinha passe livre, que naquela época o jogador ou ficava livre ou era preso no clube. E eu não. Eu, por causa do CPUR, eu não podia ter o passe preso. Eu renovava o contrato com o passe livre. Aí eu estava livre. Então eu aceitei a proposta do Barcelona, né? Eu vim para o Rio. Eu tive proposta de Portugal, da França, mas eu tinha uma lesão no joelho que me incomodava muito. E eu recebi um telefonema de um amigo meu, dizendo, Evaristo, já que você está aqui, por que você não vai para o Flamengo? O Flamengo precisa de um nome internacional, não tem. Aí eu consegui levar o Flamengo para a Espanha. Nós fomos fazer o Troféu Carrança, nós fizemos jogos em Sevilha, nós fizemos alguns jogos. Voltamos, aí com um outro empresário também que eu conhecia, que já tinha viajado com ele, arranjamos uma excursão pela América do Sul. E foi num desses jogos lá fora que eu novamente tornei a me machucar, que eu deixei o futebol. É inacreditável, entende? Você quando pensa assim, pô, será que eu fiz isso mesmo? Né? E nesse clube, né? Porque, você diz assim, por que é difícil você fazer 100 gols no Flamengo? Porque o Flamengo era o clube que todo mundo gostava de ganhar, por causa da torcida. Era o clube que tinha mais torcida, então vamos contrariar a maior parte das pessoas, né? Então os jogos sempre foram difíceis. Então você conseguir fazer 100 gols, assim, não é uma coisa muito fácil. Eu acho que eu fiz 100 gols até porque naquela época a gente não jogava tanto como eles jogam hoje. Talvez se jogasse hoje, eu fizesse até mais gols, um pouco mais de gols, né? Quem sabe? E o Marcelinho estava no banco. E o Djalminha estava jogando. E eu reclamei com o Djalminha. Levantei do banco, fui lá, reclamei. Quando eu voltei, eu vi que o Marcelinho estava fazendo uma crítica. E eu fui a ele e disse, Marcelinho, não fala nada dele não, porque você é o reserva dele. Mas ele pegou numa boa e tal, era um bom garoto ele. Eu cheguei no Flamengo, o primeiro jogo, um jogo difícil. Quando nós saímos no intervalo, nós estávamos perdendo de 1-0. Mas eu vi que era uma derrota falsa, porque nós tínhamos possibilidade de um pouquinho de sorte e tal. Só que o Romário estava sendo muito apupado pelo público. O público estava jogando tudo em cima do Romário, ele não podia errar porque tal, pegava. Aí quando ele entrou no vestiário, ele soltou os gritos, né, com todo mundo. Ah, ninguém joga nada, quem paga... Ah. Aí eu disse, não, Romário, era assim, agora não é mais. Aqui no vestiário quem fala sou eu. Depois eu vou te dar a palavra, mas antes quem fala sou eu. E não é isso nada que você está falando, não. Aqui mudou, não é igual. Aí o Astor Rodrigues veio e foi embora. Ele foi para o campo. Resultado, 2-1 Flamengo, 2 gols de Romário. Aí voltamos para o vestiário, acabou o jogo, uma alegria total. Aí o Astor me chamou e disse assim, o baixinho quer falar contigo. Ah, o que ele quer? Eu disse, chefe,
realmente eu estava muito nervoso e tal, porque tudo é o Romário, tudo é o Romário, Romário. Eu digo, não, Romário, fica sossegado, fica tranquilo, porque você, o responsável agora sou eu. O Romário voltou, fazia gol a todo momento, que ele era danado. Aí, às vezes, ele vinha ali no banco e dizia assim, chefe, fez um igual a esse aí? Eu disse, melhor. Aí a gente já levou a coisa numa boa e ele fez uma campanha maravilhosa. O Júlio César, aquela semana tinha sido uma semana um pouco difícil para ele, particularmente. Eu até não queria colocá-lo. Mas aí a própria comissão técnica, a gente conversando e tal, mas só que no jogo realmente ele não, sabe, não era o Júlio César que a gente conhecia. E num determinado momento, ele abandonou o gol, tá? Como se quisesse decidir o jogo. E ali ficou caracterizado que ele realmente estava sem condição de jogo. Eu saí do Flamengo por causa disso. Eu digo, olha, eu tenho que sair daqui, porque eu tenho que tomar uma atitude drástica aqui, e não quero tomar. Eu sou Flamengo, gosto de todo mundo aqui, todo mundo me trata bem, mas não vou continuar. Preferi sair do que ter que tomar atitudes extremamente desagradáveis. Porque eu achava que ele era um jogador que tinha história dentro do Flamengo, e eu não queria manchar a história dele. Eu tive jogadores polêmicos, o Casagrande era polêmico, reclamava de tudo, nada estava bom, está tudo errado, isso aí faz parte. O Renato não, o Renato era um jogador batalhador e tal, corria, chegava junto e tal. E houve uma ocasião, num desentendimento com o Djalminha. Os dois brigaram e eu tirei, para evitar um problema maior, eu tirei o Djalminha, né? Que eu gostava muito dele, eu achava ele um belíssimo jogador. Mas não deixei que houvesse nada maior ali, a não ser aquele desentendimento do campo, que isso acontece mesmo, faz parte do futebol. Um dia eu chamei um jogador e disse, vem cá, meu filho, da maneira que nós estamos jogando e você está num posicionamento, está difícil para a gente. Ele disse, então tem que ser o que eu faço? Eu digo, nada, pode sair. Vem cá, fulano, entra aqui no lugar dele. Tirei, pronto. Pô, vem me encher o saco, porra. Estou querendo ajeitar, ele está querendo criar confusão. Seja na terra, seja no mar. É muito difícil você fazer uma seleção de quem foram os maiores. Existem muitas igualdades, grandes laterais, grandes jogadores do meio. Mas eu, como ex-jogador, como ex-treinador e como torcedor, dois jogadores ficaram na minha cabeça. Dos antigos, o Zizinho. Eu achava ele fantástico. E da era mais moderna, o Leandro. Eu acho que o Leandro é um jogador acima da média, um jogador extraordinário. Aí você diz assim, mas ele não fazia gol. Não, ele era zagueiro. Nem por isso ele deixava de ser um excelente jogador. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Ser Flamengo é isso. Entende? Ser Flamengo é você conviver com o clube, com a sua história, com os seus momentos, com os seus amigos e poucos inimigos. Se você disser, não tem inimigo, talvez tenha, não são conhecidos. Agora os amigos são todos conhecidos. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo. Aqui eu assistia esse time jogar, garoto. Eu vinha a Gávea ver. Eu me lembro deles, Volante, Biguá, Domingos, Jurandir, Nilton, Jaime. Esse aqui, sabe quem é? O pai do Jaime de Almeida. Vevé, Perácio, Perilo, Zizinho, Valido. Meu amigo Valido. Olha o Leandro aqui, ó.
Essa camisa que eu gosto. Esse jogador eu assino embaixo. Leandro. A bola nasce para todos, mas alguns nascem para a bola. E aí é que tá. Aí é que você tem que pensar, meu pai, eu nasci para a bola? Não, meu filho. Não. É assim, eu nasci para estudar e para... né? Sempre amado, mascotado nunca foi. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é